Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Meus irmãos e irmãs do grupo da Fraternidade Irmão Niceto, boa noite a todos que compartilham conosco este momento. Nós agradecemos pelo convite que nos foi dirigido, especialmente porque é sempre um grande prazer falar aos irmãos desta casa, mesmo porque ela foi a primeira casa que me acolheu, ainda na minha juventude, nos tempos de mocidade espírita, que fez com que constituíssemos uma outra família de grandes amigos, muito queridos do nosso coração. Nós vamos tecer comentários sobre um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, contido no 2º capítulo, Meu Reino Não É Deste Mundo, e que se refere a um comentário de Kardec, denominado O Ponto de Vista. É muito interessante porque Kardec coloca no início desta obra, logo após o capítulo Eu Não Vim Destruir a Lei, coloca essas reflexões sobre o reino de Jesus, para que a gente tenha, ao longo de toda a obra, e como o caminho que nós devemos percorrer na busca do entendimento dos ensinamentos de Jesus, mirando o nosso processo evolutivo espiritual. Pois este é um dos pontos em que nos traz maiores problemas na condução da nossa vida como um ser encarnado, é a visão que nós temos da vida espiritual. Porque a vida espiritual, ela será tão feliz na medida em que nós aproveitarmos melhor a oportunidade que temos aqui na Terra. Então, Kardec chama a atenção neste comentário belíssimo feito por ele, para que nós nos atentemos para de que forma estamos conduzindo a nossa vida. Qual o nosso pensamento e o nosso raciocínio como seres espirituais. Então Kardec começa dizendo assim: a ideia clara e precisa que se faça da vida futura proporciona inabalável fé no porvir. Olha como que Kardec fala. A ideia clara que se faça da vida futura, ele está falando da vida espiritual, proporciona uma fé inabalável.
Kardec não está falando aqui de qualquer fé. Ele está falando de uma fé construída no saber, no raciocínio, no entendimento, nas decisões adequadas em nossa vida, para que nós tenhamos a certeza de que a vida na Terra faz parte da condução do nosso processo evolutivo. Faz parte da construção da nossa vida espiritual. Então não pode ser qualquer fé. Não é uma fé pequena, apenas baseada naquilo que nos fala, mas na nossa capacidade de discernimento da razão. E ele continua que é uma fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sobre o qual encaram eles a vida terrena. Então vejam bem, quando nós alcançarmos essa fé inabalável no porvir, a vida espiritual, nós mudaremos completamente a forma como nós encaramos a vida presente. Porque nós teremos a certeza do porvir. Nós teremos a certeza de que nós alçaremos a um plano melhor que nos trará uma felicidade verdadeira, de que aquilo que nós buscamos muitas vezes equivocadamente aqui, nós não conseguimos. E por que, então, nós não transformamos agora? Primeiro, a nossa fé no futuro é uma fé inabalável? Sim. Nós, espíritas, temos essa convicção, porque nós temos exemplos disso todos os dias. Em todos os lugares, sim, mas ainda nos falta um aspecto muito importante: a boa vontade, os esforços. E Kardec nos assevera, na questão do Livro dos Espíritos, sobre isso. Se está em nós a possibilidade de alcançarmos a nossa felicidade, os Espíritos dizem, em sua resposta, que sim. Porém, fazendo poucos esforços. E terminam o ensinamento dizendo: quão poucos de vós fazem esforços. E Kardec continua: para quem se coloca pelo pensamento na vida espiritual que é indefinida, a vida corpórea se torna simples passagem, breve estada num país ingrato, breve estada em um ambiente de incômodos, de problemas, de dores, de influências sobre o nosso ser espiritual, para que, através desta convivência, possamos desenvolver
o nosso ser. Através de todos esses elementos que nos chegam e nos perturbam e nos causam dissabores. E a partir daí, nós entendermos por que isso acontece aqui na Terra. Então, o Espiritismo nos dá essa visão da vida verdadeira, de um outro ponto de vista. Não a visão apenas daquilo que nós estamos vendo aqui na Terra. Porque nós, sabendo que a nossa vida significa um período muito pequeno em relação à nossa vida como seres espirituais, nós vamos entender que aqui é apenas uma passagem, apenas um pequeno período que nós necessitamos para que esse processo de desenvolvimento se proceda. É por isso que na questão 132 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o objetivo da encarnação. E num trecho da resposta, os Espíritos nos asseveram que a encarnação nos é imposta por Deus com o objetivo de fazer-nos chegar à perfeição. Este é o objetivo da encarnação. Como a nossa vida aqui é finita, nós não vamos conseguir chegar à encarnação, à perfeição, nesta vida. Recebendo todas essas influências do mundo material em que vivemos. Então, Kardec nos convida a examinar a vida por um outro ponto de vista, por um outro ângulo. E isso inclui mudarmos os nossos pensamentos. Mudarmos os nossos pensamentos. Porque quando que nós estamos, se nós temos apenas a vida da Terra, nós nos tornamos como uma criança que nada vê além de seus brinquedos. Por quê? Porque os bens materiais são os únicos que nos parecem os reais. E que a perda de qualquer um deles vai nos causar imensa dor. Um engano, uma decepção, uma vaidade ferida, passamos a sofrer muito por isso. Então, Kardec diz, colocando o ponto de vista de onde considera a vida corpórea, no lugar mesmo em que ele aí se encontra, vastas proporções assume tudo o que o rodeia. Quando nós colocamos a nossa vista apenas no plano material, tudo nos parece grande. Tudo nos parece muito pesado. Tudo nos parece muito difícil. Uma gripe nos entristece de tal maneira, uma dor, uma decepção, a perda de um emprego, a não possibilidade de alcançar o cargo que nós gostaríamos, e isso se torna muito grande para nós. Torna-se um peso e nós vamos carregando por nossa vida esse peso e não vamos ter
a ideia da vida espiritual. Passamos a colocar aqui todos os nossos esforços, despendendo todo o nosso tempo na busca de algo que, infelizmente, nós não vamos poder levar. Porque o Evangelho diz, só nos pertence aquilo que ninguém pode nos tirar. Então, tudo que nós temos não nos pertence. Pertence a Deus. O que nós utilizamos são apenas elementos necessários para o desenvolvimento das nossas características amorosas. O desenvolvimento de qualidades morais. Muitas vezes, nós fazemos alguma confusão a respeito da matéria, da posse, mas ela é necessária. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós temos, sim, direito ao conforto. Isso é inegável. Mas, conscientes de que isso não nos pertence, conscientes que estes são apenas elementos que colaboram ou deverão colaborar conosco na nossa ascensão. Não na ascensão da vida pessoal. Não demonstrando para o mundo, muitas vezes, aquilo que não somos, sacrificando em nome do bem pessoal, em nome da posse financeira, elementos primordiais para o ser humano, como a moral, jogando abaixo toda uma vida construída com dificuldade e por um ato impensado, baseado no defeito mais complexo que nós temos, que é o interesse pessoal, como diz a questão 625 do Livro dos Espíritos. É o nosso maior defeito. É não olhar para o interesse do semelhante. Então, ver a vida espiritual é uma questão de nós nos colocarmos em um ponto e mudarmos a nossa forma de ver. É interessante essa questão do ponto de vista, porque tudo na vida tem no mínimo dois lados. Quantas vezes nós já olhamos para pessoas e vemos nelas os seus defeitos? De tanto olharmos o defeito, a imagem que nós teremos daquela pessoa é aquilo que nós internalizamos. Mas será que uma outra pessoa percebe os mesmos defeitos que nós percebemos? Será que a pessoa que o ama consegue ver os mesmos defeitos que nós vemos? Será que este pensamento que eu estou tendo dela, ele é correto?
Porque nós sabemos que a nossa vida é o espelho. Eu não consigo ver no outro além daquilo que eu tenho dentro de mim. É por isso que os espíritos superiores não veem os nossos defeitos, porque eles não os têm. Não tem importância. Então, nós temos sim que tentar buscar na vivência da vida material estabelecer objetivos de crescimento espiritual. Porque, como nós dissemos, a encarnação é imposta por Deus. Deus nos impõe duas coisas: a encarnação e o trabalho. Está lá na lei do trabalho, no livro dos Espíritos. O trabalho é imposto ao homem para que ele não permaneça na sua infância espiritual. Então, para mudarmos, é necessário encarnarmos e é necessário trabalharmos. Então, para a gente enxergar esse outro ponto de vista, é preciso esforço, é preciso trabalho, é preciso combater em nós os elementos que nos prende à terra. Porque nós não somos seres daqui. Nós vivemos aqui temporariamente. Tudo que é matéria vai passar. A terra, daqui a alguns bilhões de anos, não existirá. Não existirá. Nenhuma matéria que está hoje constituída, chegará um dia que ela não existirá mais, ela se transformará. É por isso que, quando perguntado para Emmanuel onde que Jesus edificou a sua transformação, onde ele construiu a sua evolução, Emmanuel diz o seguinte: a evolução do Cristo se perde na poeira dos sóis. Os mundos pelos quais Jesus passou nem existem mais. Isso é da lei. E isso é da lei, porque a lei de Deus é uma só. É por isso que Kardec sabiamente coloca no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: eu não vim destruir a lei, porque a lei é de Deus. E todos nós somos regidos por ela, queiramos ou não. Queiramos ou não. Isso não nos é questionado, não nos é perguntado. Então, eu acho bastante interessante um texto de Paulo, o verso 7 do capítulo 4 da segunda carta de Timóteo, a Timóteo, né? Em que Paulo diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha, é sobre tudo isso que nós estamos falando. Combater o bom combate para que a gente entenda a nossa vida sobre outro ponto. E ao final da carreira, guardarmos a fé. Essa fé inabalável que a doutrina espírita nos proporciona de entendermos, de conhecermos a vida espiritual e sabermos que ela é real, verdadeira, é o nosso caminho e nós não fugiremos dela, aceitemos ou não. Então, é muito importante essa reflexão de Paulo. Porque o que significa guerra? Né? Um combate. Na realidade, esses conflitos é o que caracteriza o nosso processo evolutivo. Todos nós vivemos nesse conflito. Conflito do interesse do corpo, de uma beleza que a gente quer que não acabe, de modificações que nós impomos ao corpo, como que se aquilo fosse eternizar a beleza. Deus não criou nada feio. Depende do ponto de vista. Qual o ângulo que nós estamos olhando? Então, esse culto ao corpo, ele desvia a nossa atenção
Porque o corpo não é o importante é o espírito, é outra coisa. O corpo não tem importância. Ele tem importância como um elemento que nós estamos utilizando. Mas ele vai entrar em senescência, ele vai acabar, nós vamos desencarnar. É importante que nós saibamos que cada idade tem a sua beleza. Cada idade tem a sua beleza. Né? Combatermos essa mente mal educada que ainda trazemos, de julgar os outros, de contribuir para nós com elementos negativos, porque é isso que nos traz desconforto. Isso nos prende. Isso nos impede de crescer. Os sentimentos inferiores que nós ainda trazemos, carnais, que são naturais, que nós os tenhamos, em função de todo o passado que nós vivemos, mas que agora, nesta oportunidade, nós temos que começar a trabalhar, senão nós vamos permanecer como estamos. Trabalho era não permanecer na infância espiritual. Todos os nossos interesses do mundo, colocando nas coisas a maior importância do que na realidade tem, né? Dos nossos interesses escusos, achando que é normal eu furar uma fila, achando porque eu sou uma autoridade, eu posso furar a fila da vacina, achando porque eu tenho posse, eu tenho mais direito, achando que eu posso simplesmente obter um recibo para que eu possa abater no imposto de renda. Isso é interesse escuso. Por que nós trazemos... Olha, é um outro ponto de vista, é por isso que é difícil. É por isso que é difícil. As situações de nós estarmos na contramão do mundo, como tomamos determinadas atitudes, que levam as pessoas a desconforto. Ou seja, será que eu vou ter que fazer tudo que os outros estão fazendo, mesmo sabendo que está errado? É aquilo que nós falamos. Nós temos fé no futuro, mas às vezes nós não temos a força necessária para realizarmos as transformações, as mudanças que nós devemos fazer em nós. Né? As dificuldades que nós temos de estabelecer ou de enfrentar as mudanças que nós realizamos perante os outros, achando que por eu ser espírita, por eu trabalhar desta forma, ou fazer isso ou fazer aquilo, né, elas são contra e por isso eu não devo fazer, né? Não respeitar a religião do outro, a religião mesmo das pessoas que estão à nossa volta, em nossa casa, esposa, filhos. Não, nós não temos direito sobre isso. Então, essa luta íntima entre o homem velho e o homem novo, né, que tanto nós falamos, esses hábitos antigos que nós trazemos de julgar, de criticar sempre, de cobrar a perfeição do outro, cobrar uma perfeição que nós não as temos, ou seja, nós estamos olhando os nossos relacionamentos de um ponto de vista equivocado. Não é isso. Não dessa forma que nós devemos proceder. O ensino de Jesus é outro. É simples. É fácil de entender. Complexo de realizar. Então, nós devemos começar a mudar o ponto de vista nosso em relação à vida futura, estabelecendo já mudanças naquilo que nós já temos consciência, naquilo que nós fazemos e que não é bom, naquilo que nos traz desconforto, aquilo que eu já enxergo, porque
em função da evolução que eu tenho. Eu só enxergo aquilo que eu consegui ver até agora. Porque a evolução do espírito é a evolução do ser consciencial. E eu não posso responder por aquilo que eu ainda não tenho consciência. Mas aquilo que eu tenho consciência, eu tenho que realizar. Então, meus irmãos, é importante nós olharmos, estudarmos muito bem esse texto de Kardec. Ele é profundo, sábio, que nos possibilita enxergar a vida de uma outra forma. E que podemos perguntar para nós: o que nós fizemos até agora nos credencia aqui? Isso nos possibilita estar aonde? No plano espiritual. Então, abandonar o que nós cultivamos por muitas encarnações, não em função de que nós somos maus, mas em função de que nós somos imperfeitos. Trabalhando sempre as nossas vidas em função da matéria. Agora não. O tempo exige mudança. O tempo exige esforço. O tempo exige conhecimento para que nós alicercemos a nossa fé. Aí sim, nós vamos poder viver na Terra não como simples seres físicos, mas seres que momentaneamente estamos encarnados, buscando a nossa felicidade espiritual, que é o nosso principal objetivo quando aqui estamos. Nós agradecemos a todos os nossos irmãos, deixamos aqui o nosso abraço fraterno a todos, muita paz. Fiquem todos com Deus.